Pessoal, então, bom dia a todos. Primeiro, uma satisfação recebê-los aqui na casa. Quero cumprimentar os deputados Antídio Lunelli, deputado Maurício Peixer, deputado Matheus Cadorim, deputado Mário Mota. Quero fazer convite também, aqui agradecer aos membros representantes da Frente Parlamentar Imobiliária de Santa Catarina. Quero fazer um convite para que faça parte, junto conosco aqui, a Marisa Bussolo, Associação Comercial e Industrial de Lages, o Valdir Camada, presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, o Sérgio Luiz Platti Nas, presidente do Sindicato Corretores de Imóveis de Santa Catarina, bem como fazer o convite à Mirna. Ela é diretora executiva da Associação Catarinense de Construtores e Afins, e também o Marcelo, vice-presidente do Conselho de Corretores, por gentileza. Seja bem-vindo. Cadê ele? Vem cá um pouquinho. Esse aqui dá um... Quem que é a associação do quê? Associação. Esse aqui é... Tá. Só para registrar, então, o doutor Otávio Guilherme Margarida, ele é presidente da Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina. Ele acabou de mandar, há pouco tempo, na parte da manhã, um retorno. Ele não vai poder estar presente, estão fazendo concurso público, organizando as coisas, mas sobre a questão desses reajustes que teve com a aprovação da Lei Complementar 846 do ano passado. Então, depois eu passo para os nobres colegas aqui o que ele se manifestou, dizendo que não teve reajuste, aquela coisa toda. Eu vou passar a palavra, então, se algum nobre deputado queira utilizar, ou para os membros, para que eles possam explanar o que de fato aconteceu e ramificou dessa aprovação, para que a gente possa buscar sintonizar e minimizar os danos decorrentes dessa aprovação. Quem quer utilizar da palavra? Senhor presidente, por favor. Cumprimentando e os nobres colegas deputados, eu acho que nós deveríamos de ouvi-los primeiro, né? Vamos ouvi-los e depois, posteriormente, nós podemos daí expressar, né, a nossa sugestão, ok? Obrigado. Então, quem for utilizar da palavra, se apresente, por gentileza. Deputado Cadorim, não? Uhum. Tá. Os representantes aqui. Presidente, muito bom dia. Em nome dos corretores de imóveis, eu represento o Conselho de Corretores de Imóveis, sou o vice-presidente. Nós atuamos na parte final da cadeia imobiliária, da importante cadeia imobiliária que vai da areia ao micro-ondas. E fomos surpreendidos, né, porque entendemos que o nosso conselho, que é o conselho que regula e que fiscaliza a atividade do corretor de imóveis, portanto, a ponta da operação imobiliária, fomos surpreendidos por esses aumentos nas taxas de emolumento, com grande prejuízo para a atividade imobiliária, com grande prejuízo para a atividade dos corretores de imóveis. É isso, presidente. Estamos aqui para somar esforços, né? O Conselho tem como prerrogativa defender a sociedade, buscar os interesses da sociedade, e estamos aqui unindo forças para buscar soluções para esse problema que estamos enfrentando. Muito obrigado. Muito obrigado também. É o Marcelo, né? Marcelo. Alguém mais?
por gentileza. Só se apresente para o pessoal conhecer também e a gente... Bom dia a todos. Eu me chamo Mirna, eu sou da ACCA, Associação Catarinense de Construtores e Afins. Nós estamos aqui hoje porque essa lei ela nos pegou totalmente de surpresa um dia estranho até, 1º de abril. Essa lei ela vem trazer um prejuízo, como disse o representante do Cresci, para a ponta. Eu trabalho no cimento. Nós trabalhamos na construção civil. Nós construímos casas. Nós realizamos sonhos. E com essa nova lei, esses sonhos começam a ficar dificultosos. Por quê? Quando uma pessoa compra um imóvel, ela está comprando um imóvel que é o sonho da vida dela. Independente se for o 1º, o 2º ou 3º imóvel, é um sonho dela. E com essa nova lei, com um aumento de quase 200%, isso está começando a ficar inviável. A ponta, principalmente a ponta mais sensível, que é o programa Minha Casa Minha Vida, ficou muito afetado nesse segmento. Por quê? Porque a pessoa, quando ela compra um imóvel, ela vai, o último dinheiro que ela tem é para pagar os emolumentos. E ela não está mais conseguindo. Imóveis que seriam em torno de 5, 6, 7 mil reais, nós estamos falando de um aumento ali para 12 mil reais. É muito dinheiro. E o que aumentou nesses últimos anos no nosso país a 200%, senhores? Nós gostaríamos de saber o porquê. O porquê, o quando e para onde vai. Porque não volta para a população. E a ponta está sendo afetada, muito afetada. E nós precisamos respostas. Nós precisamos respostas dos senhores, nós precisamos respostas do judiciário, porque nós estamos aqui representando a sociedade civil organizada. E nós temos que ter respostas. Nós somos o povo. E o povo precisa entender o porquê disso. Nós, assim como outras instituições, outras entidades, sentimos isso lá na ponta. Estamos aqui juntos, unidos, para fazer isso mudar. Ah, não dá para mudar? Por que não dá para mudar? Nós estamos aqui pedindo para vocês olharem para a ponta. Muito obrigado. Obrigado, Mirta, da Associação Catarinense dos Construtores e Afins. Mirna. Isto. Mais alguém, por favor? Bom dia a todos. Sérgio Narras, presidente do Sindimóveis, né, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina. É breve, todo mundo já falou em surpresa, né? O que nós estamos tendo a oportunidade hoje de conversarmos com os senhores deveria ter sido feito lá atrás, né? Acredito que tenham tido discussões sobre esse projeto. Chama as entidades também para dar a sua opinião, né? Mas hoje já está decretado. Nós queremos saber se algum efeito da nossa presença aqui poderá ser feito, né? Mas era para ter sido convidado as entidades antes, com certeza, gente. E agradeço, de qualquer forma, hoje estarmos aqui. Antes tarde do que nunca, né? Mas vamos aguardar aí. Obrigado. Mais alguém? Marisa. Eu vejo que o que está tramitando aí está desde 2019, 2020, né? E agora que ela foi aprovada. Então, se estava lá em 2019, eu acho que o nosso conselho ele deveria ter uma parte que cuide das coisas que tramitam para nos resguardar desse tipo de coisa. Porque, de fato, isso agrava muito, não só os deputados terem votado, mas eu acho que o nosso conselho também deveria ter uma comissão que cuidasse desse tipo de coisa, para que a gente não passe por isso e agora a gente esteja aqui e talvez nem consiga resolver esse problema.
Bom, pessoal, só para retificar, Marisa, a lei de 2019, mas a alteradora da lei de 2023. Então, ele chegou no final do ano de origem do Tribunal de Justiça. E quando você lê a justificativa, ela, no primeiro momento, é para corrigir algumas questões, que quem pagava 200 mil de um imóvel pagava o mesmo de 10 milhões. Então, no primeiro momento, a gente pensa, tá bom, né? Para melhorar. Mas tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Por quê? Porque as entidades elas precisam se organizar. Se elas se organizam, o que acontece? Existem os grupos de pressão, grupos de lobby para a gente discutir os projetos. O que aconteceu? 200% é inadmissível? Sem dúvida que é inadmissível. Só que chega o projeto no final do ano, a toque de caixa, vai ler a justificativa. Não, a justificativa é boa para Santa Catarina. Vai melhorar, vai fazer um ajuste. Quem pagava 200 mil no imóvel não vai pagar o que um de pagava de 10 milhões. Opa, então é legal. Só que daí tem uns jabuti envolvido e aí prejudica. Né? Então, quero deixar a palavra aberta para os deputados, para a gente possa fazer depois os encaminhamentos. Só para fazer também outra retificação, que eu estou rapidamente lendo o documento aqui, o senhor Otávio Guilherme, ele é presidente da? Porque aqui só fala presidente. A Noreg. Que ele cita aqui que o projeto foi sempre aprovado por unanimidade, e eu faço a correção porque eu não votei. Eu me abstive da votação justamente por esse motivo. Nós tivemos uma enxurrada de projetos no final do ano. Já tínhamos sido alertados que isso é o meu primeiro mandato. Tínhamos sido alertados que isso aconteceria no final do ano. Essa casa tentou passar um projeto que limitasse a entrada de projetos a 45 dias antes do encerramento do ano legislativo. Não passou. E aí chegou todos esses para dar um tempo mínimo hábil para a leitura de todos eles. E nesse projeto específico, o tempo que a gente teve foi para entender que teria algum tipo de modificação relevante. Portanto, nós nos abstivemos dessa votação. Né? Eu estou lá, eu não votei com o grupo, mas não justificando o meu voto por conta disso. Só entendendo que a gente tem o costume de ter certeza se vota contra ou a favor. Eu acho que o pior voto que pode estar aqui dentro dessa casa é se abster. É o pior. Tá? Eu prefiro votar contra com consciência do que me abster porque eu não consegui ler o projeto, né, que foi o que aconteceu. Então, só para fazer essa correção aqui do senhor Otávio, mas entendo também a necessidade de conversa sobre esse assunto e reestruturação aqui do projeto de lei que pode ser feita através dessa casa também. Senhor presidente, muito bom dia aos colegas deputados, a todos os membros aqui que hoje estão aqui representando o setor imobiliário, a nossa sociedade, na verdade, né? Como bem se falou aqui, o sonho das pessoas é a casa própria, e quando se incide uma taxa de um percentual bastante forte, acaba incidindo lá no sonho das pessoas. Mas eu quero aqui deixar em poucas palavras, esse projeto, bem como falado, 2019, deputado, nunca fui procurado por nenhum cidadão catarinense para fazer algum questionamento sobre essa proposta. Então, muitas vezes a gente também tem um olhar de uma forma diferente do que as demais pessoas. Eu sempre tenho dito que não pensamos igual e não enxergamos igual. Por isso que o debate, o diálogo, ele jamais pode se afastar do nosso meio. Então, quando nós temos mesa que em volta dela pode sentar pessoas equilibradas e discutir e respeitar a ideia das outras pessoas, nós sempre vamos encontrar o ponto do equilíbrio. Podemos ter certeza disso. Então, como bem falou o deputado Márcio, a justificativa veio para ajustar uma questão ultrapassada e que isso estava acumulado, mas tinha uma limitação de valores e tudo mais, uma barreira que era 206 mil, se eu não estou enganado, e que dentro disso, dali para cima, então as pessoas pagariam uma taxa num valor maior. Porém, a justificativa vem nesta linha praticamente. E se tem jabuti dentro, que muitas vezes a gente não percebe, no campo jurídico, muitas vezes, se todos os advogados tivessem a razão, não precisava o juiz, né? Então, tem que ter alguém para dar o veredito final. Nós aqui demos o nosso veredito final através da lei nesse momento. Mas eu quero dizer aqui, se tem alguma inconsistência,
se tem algum prejuízo de forma grave para a nossa nação catarinense, principalmente aqui, tudo que a lei estabelece, nada é eterno. Então, mesmo que de forma tardia, talvez, mas se nós estabelecermos o diálogo, discutirmos com o governo, com os poderes constituídos, sendo ele aqui o judiciário, e aí, lógico, passando pelo aval do executivo, quando que dá sanção da lei, mas nós aqui, legislativos, temos a oportunidade de debater, é o que estamos fazendo aqui agora, debater um possível prejuízo que se percebe, instalado já, mas debater e buscar saídas, convencer o governo do Estado, convencer o judiciário de nós podermos construir uma nova proposta e que essa nova proposta ela busque realmente o equilíbrio. Não venha causar aqui um dano, um prejuízo à nossa sociedade catarinense. Então, eu me coloco à disposição dentro desta comissão, dentro dessa frente, junto ao nosso gabinete, junto à nossa equipe, para debatermos, fazendo com que aquilo que muitas vezes a própria lei gera uma injustiça, que a própria lei coloque a justiça estabelecida novamente. Então, me coloco à disposição, acho que o diálogo aqui é salutar, parabenizar todas as pessoas envolvidas aqui nesse momento, se colocar à disposição para aqui estar, para debater um assunto muito pertinente e muito sério perante a nossa sociedade catarinense. Essa é uma casa de diálogo, e o diálogo ele tem que ficar sempre estabelecido entre nós. Sendo assim, nós sempre vamos conseguir, com mais facilidade, encontrar as melhores e as grandes soluções. Obrigado. Senhor presidente. Por favor, deputado Lunelli. Senhor presidente, nobres colegas, a toda a entidade que está aqui hoje, nesse momento, representando a instituição, o que eu poderia dizer seria que, em primeiro lugar, nós deveríamos ver a legalidade, a demanda judicial referente a essa questão. E os senhores sabem que o judiciário sempre também tem interesse, porque as taxas, né, os emolumentos gerados acaba ficando um percentual junto ao judiciário, né? Então existe também essa questão. E dizer que, se for o caso também de prepararmos uma agenda junto ao governador, junto ao secretário da Fazenda, Cleverson, né, para que nós pudéssemos discutir melhor o assunto, juntamente com o setor imobiliário. Agora, eu gostaria de expressar a minha opinião como gestor, né, como agricultor, como empresário, da origem de onde que nós viemos. O entendimento que eu, particularmente, tenho é que toda vida que o Estado, que o município, que a União, né, toda vida que vem com essa vontade de querer cada vez arrecadar, né, e prejudicar muito mais toda a classe produtiva. O que eu quero dizer com isso? Que nós defendemos a simplificação, a desburocratização, a integração dos sistemas, que infelizmente hoje é um problema seríssimo que nós vivemos no setor público, desde os municípios até o Estado, a União. Nós não temos uma integração dos sistemas de informação. Isto é péssimo. Como é que nós podemos administrar, seja o que for? Senti isso quando prefeito do município de Jaraguá do Sul. E alertando também, como, por exemplo, a questão do ITCMD, que hoje é cobrado 8% em Santa Catarina. E existem projetos aí para elevar para até 45%. Vejam os senhores, né, o socialismo que nós estamos vivendo. E aqui eu pergunto como é que ficam as famílias que recebem um imóvel de herança, e às vezes um imóvel com 4, 5 filhos, que não tem sequer condições de pagar o imposto. Então nós precisamos revisar todas essas questões. Nós sempre defendemos que deveremos de cobrar uma taxa mínima, uma taxa pequena, e trabalharmos com a realidade, que foi o que nós fizemos, inclusive, no IPTU do nosso município de Jaraguá do Sul. Nós reduzimos 2/3 do que era cobrado o IPTU no município de Jaraguá do Sul.
e fizemos uma atualização da planta de valores, e com isso passou-se a fazer justiça social, e as pessoas que pagavam muito pouco, que normalmente dentro dos imóveis dos centros, e a pessoa nas periferias pagando um IPTU exagerado. Nós equalizamos isso tudo, reduzimos 2/3 a carga da cobrança do IPTU no município de Jaraguá do Sul e aumentamos a nossa receita em torno de 70%. Então é isso que tem que ser feito. Agora, esse negócio de ficar cobrando percentualmente, jogando as coisas aí da maneira como está, né, eu diria, neste desgoverno, nessa disfunção que nós estamos tendo hoje com o setor público, é péssimo, gente. Isso aí prejudica todos os nossos cidadãos e daqui a pouco a iniciativa privada não vai dar mais conta de carregar a pública nas costas. Isso tem que ser revisto totalmente. É a minha opinião como empresário, como colono, né, como gestor, como político, e é o que nós defendemos aqui nessa casa sempre. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio, presidente desta frente. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar a Mirna, minha parceira lá de Joinville, de muitas lutas. Acompanhei quando foi fundada a CCA, né? CCA agora. E sempre estivemos juntos nas melhorias que nós precisávamos para o setor construtivo. Hoje não adianta a gente arrumar desculpa, todos erramos, vimos. Eu só fui alertado disso quando você me ligou e eu fui atrás da lei para ver o que tinha no bojo dela, o que compreendia. E aquilo que o deputado Márcio falou, realmente tinha um jabuti ali, e depois que a gente viu. Mas veja bem, entrou dia 1º de abril a lei, e ficamos aí 3 meses que ninguém fez nada. Poderíamos ter visto em 3 meses, não deixar ela se concretizar. Mas agora ela já está valendo. Hoje não adianta a gente ficar arrumando desculpas, mas temos que resolver. Ver de que maneira. Ninguém quer pagar mais impostos. Se você perguntar aqui para os 40 deputados hoje, a maioria deles não sabia o que tinha realmente esse aumento e que são contra aumento de impostos. A maioria são. Só que já passou, já foi, agora não adianta chorar o leite derramado, é tentar reconstruir isso e de que forma? Para revogar a lei, mas daí tem que vir do Tribunal de Justiça. Eu acho que o caminho que tem que ser feito em conjunto aqui é Poder Legislativo, Poder Executivo, mas junto ao Tribunal de Justiça. E por que foi colocado isso? Por que foi esse aumento? Para onde que está indo? Como você disse, mas quem está ganhando com isso? Quem está levando a vantagem com isso, né? Então nós temos que realmente rever, e aquilo que foi colocado pelo deputado Matheus Cadorim é verdadeiro. Em Joinville nós fizemos uma lei a pedido do setor produtivo de que todos os aumentos de impostos ou correções ou aumentos ocorresse 30 dias antes do final do ano, antes da última sessão legislativa, até para dar tempo para o debate. Não teve tempo para debate, não foi nenhuma maneira as comissões aqui alertadas para isso, ninguém alertou os deputados de que viria na última sessão legislativa votar um projeto desse com aumento. Ninguém foi alertado. Então isso, quando se tem um tempo para debate, é que a gente descobre as coisas. Ninguém chega aqui sabendo de tudo. E eu tenho 7 mandatos de vereador, Joinville, tenho uma experiência grande, e ainda a gente passa batido em muitas questões, porque tem os pormenores lá que é a interpretação da lei. Quem faz? É quem conhece, é um especialista em direito, jurídico, que alerta a gente. Por isso que nós temos assessoria, para poder alertar. Só que foi tão rápido, aconteceu tão rápido, que ninguém foi alertado. Então agora, deputado Márcio, eu acho que tem que arrumar uma maneira de tentar revogar a lei. E aí não é mais conosco, né? Que não adianta nós fazermos aqui, que não vai dar. Tem que ser uma negociação com o Judiciário e com o Poder Executivo. Mas é isso que está colocado, e obrigado aí pelo procurar, e a gente está dando atenção. O que puder fazer, a gente vai fazer, vocês sabem disso. Obrigado. Eu gostaria apenas de indagar. Esse documento foi encaminhado ao deputado Márcio Machado por quem exatamente? Pelo Tribunal de Justiça?
Ele é o presidente, o Dr. Otávio Guilherme Margarida. Ele é presidente da Associação de Notáveis e Registradores de Santa Catarina. Nós recebemos agora na parte da manhã e ele justificou que não poderia estar presente na nossa reunião. É porque há uma série de explicações dadas por ele nesse documento, falando inclusive sobre considerações encaminhadas pelo Tribunal de Justiça e pontuando exatamente problemas cuja exemplificação fica mais ou menos clara para se entender. E eu acho que, até para que as pessoas que não conseguiram se aprofundar, e foi esse o nosso caso, eu confesso que, no dia da votação, eu perguntei ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, que avocou para si o relato desse projeto do Tribunal de Justiça. Eu também não conseguia entender profundamente a questão dos aumentos. Ele me disse, Mário, é uma adequação à lei federal. Foi mais ou menos o que explicou o deputado Márcio Machado. Mesmo assim, ele ressalta uma nota à imprensa encaminhada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que o tribunal apresenta considerações sobre a lei aprovada na Casa e sua relevância. Eu não sei até onde seria importante trazer estas explicações, até para que vocês pudessem repassar para quem nos acompanha onde está efetivamente o problema. Quer dizer, nós imaginamos que vocês estejam sentindo já na pele, ao vender um imóvel, enfim, esse aumento exorbitante de 200. Porque aqui diz mais ou menos o seguinte, isso aqui seria a justificativa do Tribunal de Justiça, se me permitirem. A Lei Complementar Estadual 846/2023 teve por objetivo atualizar a Lei de Emolumentos diante da criação dos novos atos pelo Marco das Garantias, Lei 14.711/2023, e ajustar distorções relevantes de justiça tributária presentes na redação original da Lei Complementar 755 de 2019. Nesse sentido, a Lei Complementar 846 veio para consolidar novos marcos de garantia que trazem maior segurança e eficiência ao mercado imobiliário, como, por exemplo, a execução extrajudicial de hipoteca de bens imóveis. De igual forma, houve correção de distorções relevantes da justiça tributária, resultando em majoração de determinadas rubricas, mas também em minoração de outras. Por exemplo, as garantias de crédito rural, essenciais ao setor produtivo de Santa Catarina, tiveram uma redução que pode alcançar até 47% nos emolumentos. As majorações mencionadas pelo Cresci Santa Catarina também resultaram de uma correção de distorções relevantes. Antes da legislação, o teto para fixação do valor máximo de emolumentos apontava o montante de R$ 206.339,87. Melhor explicando, o cidadão proprietário de um imóvel de R$ 200 mil pagava o mesmo valor de emolumentos que o proprietário de um imóvel luxuoso de, por exemplo, R$ 10 milhões. Esta distorção foi parcialmente corrigida. Parcialmente porque, no tocante aos emolumentos para as faixas de valores de imóveis até R$ 206.339,87, nada mudou. A partir deste valor, a Lei Complementar 846 passou a permitir a cobrança de emolumentos para os imóveis acima de R$ 206.339,87. E neste seleto grupo de imóveis acima deste valor, o cidadão deverá pagar um adicional de R$ 50 para cada acréscimo de R$ 50 mil no valor do seu imóvel, que superar o valor base até o teto de R$ 3.456.339,88, com valor máximo de emolumentos de R$ 5.199,39. Reforça a justificativa do TJ de que não houve alteração alguma para os proprietários de imóveis abaixo do valor do antigo teto, 206 mil e etc. E eventual adicional será gradual, respeitando-se a capacidade financeira dos contribuintes conforme o valor geral dos imóveis. A alteração legislativa, portanto, proporciona melhor justiça tributária, conservando proporcionalidade entre negócios jurídicos de diferentes complexidades.
Em resumo, será cobrado maior valor daqueles proprietários de imóveis com valor proporcionalmente maior e, portanto, com maior capacidade financeira. A propósito, o projeto de lei tramitou observando os rigores normativos na LESC, ofertando-se publicidade e espaço para a participação da sociedade, tendo sido convertido em lei ao final do ano de 2023, uma vez que, se a nova legislação não fosse sancionada em 2023, por uma regra tributária, princípio da anterioridade tributária, os novos serviços fixados da lei, o 14.711, só poderiam passar a ser emprestados e cobrados pelos delegatários em 2025. Por fim, insta a salientar que os emolumentos de Santa Catarina continuam a estar posicionados entre os mais baixos do Brasil. Esta é a justificativa do Tribunal de Justiça. Eu peço licença para reler um parágrafo pequeno com o qual eu também não concordo. O projeto de lei tramitou, claro que concordo, observando os rigores normativos da LESC, isso é verdade, ofertando-se publicidade e espaço para a participação da sociedade, tendo sido convertido em lei ao final do ano de 2023. Se os próprios deputados alegam dificuldade em compreender o projeto e que a votação aconteceu relativamente no último momento possível do segundo tempo, já na prorrogação, é claro que esse projeto deveria ter sido discutido com a sociedade, com as instituições, até para que vocês possam, se for possível, eu não sei se nesse momento ou não, mas contrapor estas informações que o Tribunal de Justiça passa, porque elas são de convencimento a quem aplica o seu voto. Vocês alegam que houve um aumento de 200%, ou cerca de. Eu gostaria que vocês tratassem desse aumento, onde exatamente, em que ponto, porque não bate exatamente com as justificativas que o TJ nos repassa a partir desse documento. Eu não sei se contribuir, mas acho que seria importante a gente traduzir em exemplos concretos, até para que a nossa posição seja revista. E eu agradeço muito a compreensão de vocês. Senhor presidente, nobre deputado Mário Mota, é fundamental a importância para que as instituições, né, os setores, estejam juntos participando, porque nós recebemos as coisas aqui e é importante. Nós temos setores, por exemplo, aqui da nossa economia catarinense, que todas as reuniões tem um representante que está aqui, que acompanha a par e passo, procurando sempre defender os interesses daquela classe ou daquele setor econômico. Então fica aqui a dica também para que os senhores acompanhem, estejam sempre juntos, presentes, porque certamente nós teremos muito mais condições de discutir, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, apenas complementando, o deputado Matheus Carduim foi bastante feliz quando lembrou a ideia de que nós tentamos, no ano passado, aprovar um projeto na Casa que limitava em até 45 dias anteriores ao último dia possível a chegada de projetos na Casa desse estilo e dessa, não só do Tribunal de Justiça, mas de qualquer outra instituição que tivesse projetos mais densos, que necessitassem de discussão. Infelizmente, esse projeto não passou. Me parece que por inconstitucionalidade, por vício de origem. Nós não poderíamos travar o Estado para não apresentarem projetos depois de 45 dias ou antes do prazo final. Mas seria importante. A justificativa nossa, embora com vício de origem, por isso o projeto não foi adiante, mas seria importante também a compreensão das instituições executiva e judiciária de que fica difícil para os deputados poderem votar com toda a consciência possível projetos densos, com inúmeros artigos e com a necessidade que se faz exatamente por aquela questão de que, se não aprovar até tal data, só poderá entrar em vigor no ano seguinte, não o próximo. Então, isso não justifica, evidente, mas talvez esclareça um pouco o atropelo de última hora em que, muitas vezes, os próprios deputados são expostos. Senhor presidente, queria ainda colaborar um pouco. O que me chama muita atenção... Pode falar. Sim, obrigado. O que me chama muita atenção aqui
muitas vezes a desinformação, a falta da participação da nossa sociedade. Veja o que aconteceu aqui. Um projeto, e não estou aqui apontando o dedo para esses que aqui estão, estou falando da sociedade de maneira geral. Nós estamos aqui com um projeto aprovado, que passou nessa casa, tudo bem que de forma muito célere, muito rápida, aos 48 minutos do segundo tempo, mas que, aprovado, a notícia não chegou ao contribuinte ou ele não abriu os ouvidos, porque um projeto desse porte precisa ser cumprido, quando fala de tributos e tal, precisa ser cumprido a noventena. Veja só, o projeto tramitou, passou nas comissões. Esta casa aqui, ela tem um acompanhamento direto através da TVA, da rede social. As pessoas não acompanharam. E foi aprovado o projeto, tramitou, foi aprovado, discutido, aprovado. Aconteceu a noventena, ele foi sancionado, a noventena, e aí o assunto vem à tona exatamente quando ele é colocado em prática. Em prática. Porque só as pessoas perceberam ou se manifestaram quando já mexeu no bolso ou mexeu na atividade ou veio a prejudicar, ou se entendeu como prejudicado. Mas veja só, todo esse tempo, eu vou dizer mais, se não fosse a noventena, mas fosse 180 dias que tivesse que ser respeitado para colocar em prática, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos exatamente no dia 1º de julho, somente aqui. Então, eu digo isso pelo fato da nossa sociedade ela não participar. E aí a gente toma as nossas decisões aqui, e que muitos vêm e criticam, mas também não trazem sugestão. O que está incomodando na tua atividade? O que está incomodando? O que está prejudicando o teu segmento? Nós não somos Deus e não somos onipresente, então. Não estamos em todos os lugares ao mesmo instante. Sendo assim, as pessoas, cada uma na sua atividade, têm que ter acesso a nós e nós a essas pessoas. Nós estamos à disposição. Falo de mim, eu quero acreditar aqui que todos os colegas deputados estão caminhando pelos caminhos que levam aos nossos municípios, aos nossos bairros, às nossas comunidades, indo ao encontro das pessoas, das entidades, sempre buscando as demandas. E essa demanda aqui, ela não apareceu, assim como tantas outras. Hoje pela manhã, eu dei uma entrevista na Rádio Tubarão, aonde o próprio comunicador me fez uma seguinte pergunta: deputado, também os 14% estão passando aqui agora pela rede social para mim aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Os 14%, quando é que vão tirar aí Gente, já passou a lei aqui e já foi alterado isso. O governador Jorginho Melo já mandou um projeto, nós já autorizamos no ano passado tirar uma parte dos 14%, nesse ano sai outra parte dos 14% e no ano 2025 sai totalmente os 14%. E olha a desinformação, ou muitas vezes a informação que é levada ao nosso cidadão catarinense pelo Brasil afora de forma errônea, ou os equivocados não entendem e acabam jogando pedra, muitas vezes, em quem não precisa ser atacado. Então, faço essas colocações para também dizer que as pessoas também têm que estar um pouquinho mais atento a essa casa, que é uma casa de diálogo, mas ela é de diálogo para formatar aqui as nossas leis, o nosso dia de amanhã, e que muitas vezes nós ficamos aqui sozinhos, só com a vela na mão. E quando a gente acerta, ninguém acertou. Mas se porventura, e que aqui, depois da explanação, que eu não tinha lido ainda, deputado Mota, eu não tinha lido aqui essa resposta, se nós analisarmos isso daqui, então logo, quem pagava 5 mil ou 6 mil não paga 12. Está muito claro aqui. Agora, isso aqui é verdadeiro? É verdadeiro isso aqui? Veja só, está aqui. Até vou ler de volta isso aqui, mas isso aqui me chamou muita atenção. Ó, esta distorção foi parcialmente corrigida. Tudo bem, parcialmente porque, no tocante aos emolumentos para as faixas de valores de imóveis até R$ 206.339,87, nada mudou.
Esse era o nosso entendimento, deputado Márcio, e essa era a justificativa que veio para nós dar o nosso sim nesse projeto. A partir deste valor, na lei complementar de número 846 de 2023, passou a permitir a cobrança de emolumentos para os imóveis acima de R$ 206.339,87. Nesse seleto grupo de imóveis acima de 206 mil, o cidadão deverá pagar, olha o que chama a atenção aqui, deverá pagar um adicional de R$ 50 para cada acréscimo de 50 mil. R$ 50 para cada acréscimo de 50 mil, no valor do seu imóvel que superar o valor base, que é os 206. Até o teto de R$ 3.456.339,88, com valor máximo de emolumentos de R$ 5.199,39. Isso quer dizer o quê? Que os imóveis acima disso não terá valor nenhum acima de R$ 5.199,39. Entendi? Até isso? Até isso. Então, esse é o teto. Até 3 milhões e alguma coisa, é isso, né? Não poderá ultrapassar os 5 mil de emolumentos. Pelo que eu então o 200% aqui, que se até eu ouvi, é 6 mil e vai pagar 12, então já nem existiu o 6 e também não existe o 12. Enfim, essa é uma resposta que eu recebi aqui, que veio aqui, construída junto ao próprio Tribunal de Justiça, né? Então tem, isso que eu digo, muitas vezes a desinformação, eu apanhei, vou falar bem a verdade, cachorro de rua não merece apanhar e não deve apanhar, mas sempre tem o velho ditado que a gente apanha igual a cachorro de rua. Eu apanhei por causa disso daqui, e foi noticiado em rede social, os deputados deram o seu sim lá, eu apanhei pior do que cachorro de rua. A minha família fica constrangida com isso, porque a gente é cobrado e atacado de uma forma injusta, muitas vezes. Então faço das minhas palavras aqui, a oportunidade de a gente dialogar, sim, encontrar saídas, mas nós temos que estar apegado a questões palpáveis, questões reais, entender diretamente o processo e o projeto. Como bem falei também, não pensamos igual e não enxergamos igual, e esse respeito tem que existir. Porém, para muitas pessoas, o óbvio é muito certo. Para mim, isso aqui eu não preciso dizer, só mostrando, é uma caneta. Para algumas pessoas eu tenho que desenhar. O que é óbvio para mim, não necessariamente é óbvio para as outras pessoas, ou para muitos. Então, muitas vezes tem que ser desenhado. Talvez faltou aqui, o próprio Tribunal de Justiça, e nós também aqui, desenhar um pouquinho melhor a informação. E quem faz a informação de verdade, através da comunicação, também desenhar. Para o cidadão comum, que eu digo que não existe cidadão comum, mas o cidadão lá da ponta, que não tem estudo, não tem conhecimento, que não tem uma habilidade de entender as coisas, possa, de uma forma desenhada, entender melhor. É muito simples nós colocar o desenho da Peppa na televisão e as nossas crianças entenderem o que ele está passando. Mas tem que ser daquele jeito. Então, enfim, muito obrigado pela oportunidade. Não é um desabafo, mas é, tipo assim, algumas coisas que são colocadas no ar que acabam colocando dúvida em toda a sociedade, e isso tem que ser tomado muito cuidado. Deputado. Sim. Só um pouquinho, só deixa eu fazer um clareamento aqui e clarificar bem. O que aconteceu? O projeto foi apresentado, entrou na casa no dia 28/11. Ele foi lido no plenário para publicização aos deputados no dia 6/12. Então não é 3 meses. A gente... O senhor dá 3 meses. Não, ele não entrou 3 meses no projeto. Perfeito. Não é de 2019, ficou 3 anos tramitando. Ele é de 2023, no dia 28/11, ele entrou na casa, foi publicado para os deputados, então avisado, lido o expediente no dia 6/12. E nós votamos no dia 20. Não foi reunião conjunta, se não me engano? Constituição e Justiça e Finanças, exatamente. Tributação.
Então, a ideia de se passar nas comissões, ela acaba acontecendo muitas vezes. A toque de caixa. E o que acontece? Eu não tenho certeza, mas me parecia que sim. E o que acontece? Daí eles fazem uma articulação seguinte, uma pressão nos deputados. Não, vai melhorar aqui para a população. Os 5 estados mais baratos do Brasil. Daí falou, vai fazer o quê? Tem anterioridade. O que é anterioridade? Se não votar antes do final do ano, não vale para o próximo ano. Né? Anterioridade é isso. Então, isso é tudo um aprendizado. Aprendizado para todo mundo aqui. Para a gente ficar mais atento. Tudo que vier do Tribunal de Justiça. Porque nós não podemos fazer uma lei alteradora dessa lei. Porque é privativo do Tribunal de Justiça. Tem vício de origem legislativa. Então, o que para a gente poder também chegar num direcionamento, e eu vou passar a palavra, mas para que a gente possa fazer o que a gente precisa? O deputado Mário Mota deixou bem pontual, assim, algo que nós precisamos ter um contraponto dessa apresentação que foi apresentada agora de manhã. Isso. Agora de manhã, a gente não teve nem tempo para ler. Eu estava na CCJ, vim correndo para cá, fiquei olhando aqui, ainda bem que o deputado Mário ia apresentar, e eu ia apresentar também depois, para que a gente possa ter um contraponto. Ok, isso aqui que apresentaram. O teto é até 3 milhões e 456 mil. Ok, o máximo é 5 mil. Mas 5 mil já é uma fortuna. Por que eu tenho que ser penalizado por comprar um imóvel milionário? 2, 3 milhões. Hoje, vai numa cidade pequena da Serra Catarinense, no centro é 500, 600, 800, 1 milhão de terreno. Super, aumentou os terrenos. Então, eu acredito o seguinte, com os novos deputados aqui, com os representantes, nós fazemos um grupo para ir lá conversar com o presidente do Tribunal de Justiça e fazer um contraponto. Para que eles possam mandar o projeto para nós aqui. O que nós queremos? Qual que é o ideal que nós queremos? O que tem hoje? E qual que é o real que dá para trabalhar? Para que a gente possa ajustar isso. Se permite, presidente, só acrescentando rapidinho, a questão talvez seja que não são apenas os emolumentos na compra de imóvel. Você tem uma série de outras taxas e, infelizmente, acaba pesando bastante. Eu gostaria, eu já tinha pedido a palavra ali, deputado Márcio, até para ler aqui, e a Mirna já tinha passado para mim isto, e eu achei absurdo, né? Absurdo. O teto do emolumentos para lavraturas de registro de escrituras públicas que versem sobre transferência passou de 2.035,72, acrescido de FRJ e ISS para 5.199. Isso que eu achei o absurdo, né? Desse aumento tão grande. Quando a gente lê aqui, em alguns casos aí diminuíram até o valor. Desculpe, deputado, né? É o teto. É o teto, ou seja, no máximo isso. Mirna, até você tinha pedido a palavra, eu vou passar para ela, porque é o que eu tenho aqui. Foi o que eu achei esse absurdo que teve. Vamos sistematizar, então. A gente vai passar para a Mirna, depois para o nosso colega, para a gente poder... O senhor pediu a palavra, né? Senhores, eu gostaria que vocês olhassem essa justificativa, porque ela é coerente, mas o representante da ANOREG deveria estar aqui. Ele deveria sentir o que vocês estão sentindo hoje. Porque a ANOREG se beneficia do nosso aumento. Quando nós falamos de um teto de 206.339,87, eu gostaria de perguntar para vocês, caros colegas aqui presentes, qual é o valor do imóvel? Onde é que nós compramos imóveis de 206.339, senhores? Não existe. Nós trabalhamos com Minha Casa Minha Vida, aqui em Santa Catarina já está 240 mil acima em algumas cidades. Jaraguá do Sul, Joinville... Desculpa, deputado, sua cidade? São Lugero. Eu quero ver o senhor comprar um imóvel em São Lugero por 206 mil reais. Senhores, isso daqui, me desculpa, mas aqui estamos com o primeiro jabuti. Estamos aqui com o primeiro jabuti. Caros deputados, quando nós... porque essa tramitação aqui dentro da casa não é de agora. Esse projeto ele já foi lançado em 2000, agora... Isso. E aí ele esteve na casa, voltou para o tribunal, foi feito emendas dentro dele, até ali a gente acompanhou. Depois dali, se perdeu o negócio, se perdeu o projeto.
Onde é que foi parar? A gente só teve a real consciência dele no dia 1º de abril. Senhores deputados, quando a gente fala de um aumento de 2 para 5, nós estamos falando só desse monumento. Mas para nós fazermos um registro de imóveis, caros colegas, nós precisamos pagar o ITBI, certo? Que diverge de cidade para cidade. Se nós somarmos o ITBI, o FRJ e as custas cartorárias, nós chegamos naquele valor que o senhor teve, deputado, R$12.000. Então, para uma pessoa que está comprando um imóvel, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que estava contadinho ali os R$6.000, que ele era a última dívida dele, porque ele está comprando financiado, porque ele tá juntando moedinha. Não consegue, deputado. Então, assim, nós estamos falando da ponta da população. Senhores, eu trabalho para eu sou representante da ACCA, Associação Catarinense de Construtores e Afins. O meu associado, ele compra terreno. Ele compra terreno para construir. Quando ele compra terreno, ele paga todas as taxas. E onde é que vai parar esse aumento? Vai parar na ponta. Vai parar lá na ponta, no valor do imóvel. Isso não é com a minha associação, isso é com toda a classe da construção civil, do mercado imobiliário. Nós precisamos nos ater a esses pequenos detalhes. Concordo com o nobre deputado que a sociedade precisa acompanhar, a sociedade precisa estar aqui. Mas eu acho que eu faço um pedido para todos nós, que nós tenhamos os nossos deputados, que nós conversamos com os nossos deputados, que nós possamos levar as nossas críticas, reivindicações, os nossos elogios. Tanto é que o deputado até tocou o meu nome aqui, eu ligo. Eu tenho até medo, às vezes, de ligar, mas eu ligo, porque vocês nos representam aqui nessa casa. Vocês são a voz do povo. E vocês têm que saber o que o povo precisa e o que o povo quer. Senhores, esta é a minha fala, porque 206 mil, além da ACCA, a qual eu trabalho, eu também sou corretora de imóveis. Eu quero que vocês me apresentem. E um imóvel para chegar a R$1 milhão hoje, em Jaraguá do Sul, que é uma cidade top das galáxias, Joinville, qualquer terreno próximo ao centro da cidade, é 1 milhão, 2 milhões, para construir casa popular. Senhores, vamos descobrir os jabutis e vamos botar eles aonde eles merecem estar. É essa o que eu tenho para trazer para vocês. Obrigado. Não, a nossa colega já deu uma informação que eu ia também falar sobre imóveis de 200 e poucos mil reais. Talvez em Floripa você encontre aí imóveis de posse, né? Invasão, etc. E outra coisa que eu ia comentar é porque esse documento chegou, né, na nossa mesa e para todos vocês, e não teve um documento nosso também, né? Poderíamos ter trazido os contrapontos. Poderíamos ter recebido isso um dia antes. Olha, isso aqui vai estar na pauta de amanhã. Nós traríamos também os contrapontos, né, aos senhores. A questão do cartório, a não ser quando você tem um financiamento bancário, o banco envia direto ao registro. Fora isso, cada um de nós aqui pagamos 2 cartórios. Que é o cartório de notas para fazer a escritura, que vai cobrar esse valor, e depois o registro de imóvel. Então, você dobra isso, correto? E a questão da justiça social, concordo. Por mim, zerava para esse pessoal mais pobre, até 200 mil, 180, zero imposto. Agora, a classe média, que é a grande maioria que está aqui, vamos continuar carregando peso? Não é justo? Todos nós produzimos, trabalhamos, nós fazemos parte do PIB desse país, né?
Então, vai cair em cima de nós de novo. Quer dizer, esse reajuste de 200%, se você olhar, é você considerar os 2 cartórios, chega a isso. Não foi uma tese minha, do sindicato, aliás. Mas era principalmente sobre isso, gente. Isso aqui está aqui, todo mundo leu, entendeu. E outra coisa, por que ele não está presente aqui? É fácil. Nós deveríamos ter dado o contraponto, mas poderemos encaminhar também. É só solicitar. Não é nisso. Né? Porque fica muito vago, Mário. Fica vago. Quando eu li, eu confesso que a minha intenção era, eu não sei se ficou claro, mas eu acho que há necessidade de um contraponto. E agradeço, se puderem encaminhar. Não, as entidades à frente seria muito importante. Vão mandar ao senhor, sim, as entidades, o ponto de vista dela, né? Isso aqui a gente não está levando vantagem na nossa venda, não, na nossa comissão, não existe. É defender cada um de nós. Você vai comprar um imóvel, a hora que apresentar a conta ali, aí você vai dizer, porra, mas isso tudo Tem gente que dá para trás. Sim, o que é que vai acontecer também? A transferência desses valores vai cair sobre o comprador ou o vendedor vai deixar de ganhar, né? Esse montante. Fora o ITBI, gente, que não é barato. Sim. Né? E se o cara está comprando imóvel de 3 milhões, se ele não é ladrão, ele tem um mérito dele. Né? Claro. Então vai penalizar o cara. Tomara que todos pudessem comprar de 3 milhões. Mas é né? claro, trabalha para isso, né? Claro. Produz. Isso. Senhor presidente, senhoras e senhores, o resumo todo da ópera é o seguinte. Quando cai alguma coisa do judiciário, seja no âmbito estadual ou federal, ou municipal, tá? Tudo corre numa velocidade impressionante. Esse é um ponto. Outro ponto, eu sempre falo muito da questão da justiça social, fazer com que nós tivéssemos onde e quando necessário cobrar as taxas que fossem índices baixos, índices pequenos, e que nós tivéssemos a realidade dos valores. Porque nós vivemos muito hoje, eu faço de conta que eu te pago e você faz de conta que trabalha. Então isso tudo tem que acabar, gente. Nós precisamos passar o nosso país a limpo, né? Percentual, seja onde for necessário, um percentual pequeno, baixo. Quando eu falo de redução de 2/3, eu falo a verdade. Talvez se nós tivéssemos 1/3 dos impostos que nós temos hoje e que fossem aplicados, investidos com racionalidade, com transparência, sobraria dinheiro para todos. Seria isso, senhor presidente, a minha contribuição. Muito obrigado. Deputado Volney, daí a gente vai encerrar, então, fazer a deliberação. Eu faço ainda um breve comentário, né? Eu acho tipo assim, a gente tem que se ater aqui a realmente o que esse projeto de lei ele veio a ocasionar. Se nós somar com o ITBI, nós somar com outras taxas que já existem e não foi mexido naquilo, e não foi mexido mesmo, você tem que falar desse daqui. Então, tipo assim, até 200 mil não mexeu. Dali para cima, a cada 50 mil, R$50. O que esses R$50 a cada 50 mil, ele implicou? Aí sim. Eu acho que esse é o ponto. É o mesmo que, lógico, que bom a pessoa que teve os seus 3 milhões para adquirir um imóvel, suado, trabalhado de maneira honesta, e que no centro da cidade o valor é absurdamente mais alto do que numa periferia, mas se ele pagou 3 milhões, 456 mil, e ele tem que pagar 5 mil de taxa, vamos falar bem a verdade, que é a mesma coisa quando a gente vai num lugar e diz assim, fica com o troco. Eu não quero o troquinho ali de R$2 ou de R$1, que muita gente bota no troquinho da PAI, da Rede Feminina, da coisa, é quase que a mesma coisa. Estou falando aqui de 3 milhões, 456 mil, o cara que vai pagar uma taxa de 5 mil. Alguma coisa tem que pagar, porque o cara de 200 mil paga quanto? Não sei o valor da taxa aqui, mas vamos supor que pague R$500. 1.000 e pouco. Pois então,
Se o de 200 e poucos reais paga 1.000 e pouco e não houve acréscimo nesse, não houve, está dizendo aqui que com 206 mil não mudou, paga 1.000. O cara de 3 milhões pagar 4, vamos falar bem a verdade, que num montante de 3 milhões de tontos, pagar os 5 mil, 4 mil a mais, vamos ser bem sinceros, mas enfim, o que nós estamos debatendo aqui é o que esse projeto aumentou de verdade que veio a prejudicar de forma intensa o segmento, certo? Então, isso tranquilo, vamos debater, discutir. O que nós não podemos aqui é somar taxas e taxa e falar do valor global. O que isso aqui mudou? Porque o projeto que mudou alguma coisa é esse. E esse mudou quanto? O que ele vem atrapalhar de verdade? Porque se nós pegar de maneira geral e ficar jogando coisa para o ar, aqui todo mundo daí é malandro, é picareta e assim por diante. Fica essa imagem muitas vezes. Então, aqui não, somos pessoas responsáveis, como temos um segmento responsável, todo mundo trabalhando de maneira honesta e tal, porém não queremos o absurdo, mas vamos analisar onde é que está o absurdo e vamos dialogar sobre o absurdo, não as outras coisas que aqui nem foi mexido. E eu queria, senhor presidente, aqui, como temos o segmento, e aqui nós estamos na frente parlamentar em defesa do segmento imobiliário, eu tenho proposto um projeto lá na outra legislatura e ele foi aprovado, porém não da maneira como deveria ter sido. E aqui eu quero convidar os nobres senhores e senhoras do segmento que aqui estão a uma outra reunião, presidente, se o senhor puder assim convocar, para nós juntos, deputados, debater o assunto e fazer uma proposição de um projeto de lei que faça com que os projetos de parcelamento do solo no nosso estado de Santa Catarina, que é o único estado do nosso país que tem que passar pelo MP. Não estou desmerecendo o MP, nada disso, mas o parcelamento do solo é feito por empresas igual uma empresa de produto químico. Por exemplo, uma empresa de produto químico altamente perigoso, o projeto para a instalação de uma indústria química no nosso estado não passa no MP. Outros segmentos também não passam no MP. O fracionamento do solo passa no MP, que não tem equipe técnica em cada promotoria para avaliar o projeto com rapidez como deveria, porque isso é investimento, geração de emprego, de renda. Ninguém compra um terreno, para fracionar porque gosta, ou coisa parecida, é porque é trabalho, ali é uma atividade, e que hoje vai para o MP, que graças ao projeto de minha autoria, aprovado pelos meus colegas deputados, hoje é 30 dias. Mas muitas vezes nós estamos vendo isso, que ele vai para lá em 30 dias, a não manifestação do MP ou a conclusão dos estudos, ele volta e segue caminho, vai para o registro de imóveis. Mas já tem depoimentos de que o projeto vai, ele abre a primeira página aqui, uma vírgula aqui fora do lugar, já diligencia e vai. Aí tu vai lá, arruma essa vírgula. Aí eles abrem a segunda página. Não, aqui tem outra vírgula. Vai de volta. Aí fica esse empurra com a barriga aí, meu amigo, como se o empreendedor que faz a oportunidade do nosso cidadão catarinense ter um lote com preço mais barato para comprar, ele não tem essa oportunidade. Minha Casa Minha Vida é um exemplo. Nós temos falta de lotes à disposição das pessoas mais carentes. Por quê? Na dificuldade de loteamento, tem loteamentos que levam 2 anos, 3 anos, 5 anos e não sai do papel. Não saindo do papel, não tem oferta. Não tendo oferta, o preço lá em cima. Então, eu penso que nós temos que ter aqui uma proposição pela frente parlamentar, fazendo com que, não desmerecendo o Ministério Público, mas que não precise ao Ministério Público. Nós temos os órgãos competentes. Tem o IBAMA na área ambiental. Nós temos, primeiro de tudo, a Prefeitura que dá, através dos seus profissionais, dos seus engenheiros, dos seus técnicos, a viabilidade do empreendimento no seu território. Depois disso, o projeto. Do projeto, o encaminhamento de documentação para o IMA, ou para a Fundação de Meio Ambiente, ou até para o IBAMA, enfim. Nós temos os órgãos competentes. E que se porventura alguém fez algo de errado, ou na execução não se fizer certo, aí sim, aí é o Ministério Público. A denúncia do cidadão comum, das pessoas que estão na nossa volta, que percebe que lá está sendo feito algo errado, denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público tem automaticamente, de imediato, que convocar ou intimar
os órgãos competentes, desde a polícia, desde o IMA, desde das fundações de meio ambiente, que investigue, que avalie o que está de errado e pare o empreendimento de imediato. Mas que não fique tantos milhões e milhões e milhões de investimentos pela iniciativa privada, que não é público, que gera emprego, renda e oportunidade, inclusive lotes para as pessoas mais carentes, represadas porque tem que passar no MP. Com todo respeito ao Ministério Público do nosso Estado, que faz um trabalho exemplar. Mas nós não precisamos passar por isso. Então, a minha proposta aqui, senhor presidente, é que nós possamos, através dessa frente parlamentar, fazer um projeto construído a 4 mãos, junto com o segmento, que podem também nos trazer subsídio e trazer sugestões de como fazer, para nós encaminharmos um projeto que vem ao encontro da sociedade catarinense. Então, esse é o meu pedido nesse momento, para nós evoluirmos nesse segmento, respeitando todos os segmentos, todos os poderes, Ministério Público, mas não travando a nossa sociedade catarinense com travas, num sentido que muitas vezes o técnico do Ministério Público não consegue ir lá fazer uma visita no terreno, lá verificar como é de verdade, porque estou olhando por aqui é uma coisa, olhando lá é outra, mas que lá foi avaliado por técnicos capacitados, responsáveis, com conhecimento e que deram o aval e, por último, vai para o Ministério Público. Olha só, toda a tramitação, já passou nos órgãos ambientais, passou tudo. O projeto arquitetônico tem que estar pronto para ir para o meio ambiente. O projeto arquitetônico sendo aprovado no meio ambiente, vai para os projetos complementares. E aí lá no Ministério Público, se tiver uma trava lá, não, mas eu não aceito isso daqui, tem que voltar, vai mudar o arquitetônico. Você perde todos os outros projetos, todo o estudo tem que ser refeito, toda a análise tem que ser refeita. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Então, isso sim, custa e custa muito, principalmente para os mais necessitados, que não têm condições de comprar um lote por 100 mil. Por quê? Porque os preços nas cidades aí na periferia não tem lote por menos de 100 mil. Não tem lote por menos de 100 mil. Mas como vai comprar por um pouco menos se tem dificuldade na construção desses empreendimentos que são tão necessários para dar a oportunidade do nosso cidadão ter a sua casa própria, ter o seu teto para morar, ter o seu sonho realizado, que realmente muitas vezes começa por uma meia água. Mas ele ao menos ele tem o lote, aí ele financia lote, mais casa, e aí lá na frente ele consegue talvez ir ampliando essa casa. Mas como vai fazer se não tem lote à disposição? Os lotes que temos aí é caríssimo e com uma dificuldade do cão para poder buscar a sua aprovação. Não é nos órgãos ambientais. Estou dizendo, passado todo o caminho das pedras para do MP, que muitas vezes demora a se manifestar, agora tem 30 dias, mas também ainda usa esse negócio aí de analisa uma página, depois analisa outra, depois analisa outra. Por quê? Porque não tem gente, vamos ser bem sinceros, não tem gente para avaliar isso tudo. E aí, sendo assim, fico represando. Então, quero aqui, mais uma vez, dizer que não tem nada contra o Ministério Público, faz um trabalho exemplar. Eu, quando prefeito, o Ministério Público foi uma ferramenta importante para mim conseguir fazer uma boa gestão, porque ele nos alertava, ele nos orientava, ele nos sugeria, e isso foi muito bom para a gente abrir os nossos olhos, porque a gente é pressionado pela sociedade que quer tudo, muitas vezes. E não dá. Mas ele nos alertava para fazer o legal. E foi muito importante. Mas isso aqui eu penso que está prejudicando o nosso Estado de Santa Catarina de uma forma geral, porque tem que passar nesse órgão que não tem pessoas em quantidade para estar analisando todos os processos dos nossos catarinenses. E tem órgão competente para fazer isso. Obrigado, deputado. Então, nós vamos deliberar, porque senão uma conversa engatilha na outra a gente está cheio de atividade. A minha proposta era de encaminhamento. Tá ótimo, vamos encaminhar. O que eu sugiro ao grupo aqui? Nós vamos fazer um grupo de estudo com as entidades de vossas excelências, com o nosso gabinete. Dos deputados aqui, a gente vai falar com os outros deputados que estão em agenda também, para que a gente possa apresentar uma proposta real e palpável em contraponto disso. Por que não veio? Não sei. Eu estou aqui. Vocês estão aqui. O contraponto seria apresentado pelas entidades, é isso? Sim, pelas entidades. Claro. Daí as entidades apresentam para nós, a gente faz um estudo. A gente só deliberaria depois de ter o contraponto. Sim, para poder sentar lá com o presidente do Tribunal de Justiça, para poder, olha, tá aqui, foi apresentado isso e é dessa maneira. Vamos ver se a gente consegue chegar num contraponto, né, para que a gente possa... E tudo, para nós encerrarmos então, quero agradecer a vocês, mas tudo é um aprendizado. Tudo.
Tudo aprendizado. Quando chegar um projeto, a gente vai estar agora... Porque tu pega emolumentos. Pô, tu vai ter que pegar todo o projeto. Chegou 70, 80 projetos, um em cima do outro. Não tem tempo para a gente conseguir fazer todos os estudos. Daí o Ministério Público manda, Tribunal de Contas manda, Tribunal de Justiça manda. Eles têm fundo próprio. Daí a gente vai começar... Então a gente vai fazer isso aí e eu agradeço a presença de vocês, um bom retorno, Deus acompanhe vocês aí nessa jornada, para que a gente possa seguir o caminho e vai dar certo. Se me permite só reforçar a importância de uma frente parlamentar. Eu confesso que hoje, pela primeira vez em 1 ano e 4 meses de mandato, eu percebo claramente o que pode uma frente parlamentar produzir, com discussão adulta, concreta e com possibilidade real de alguma forma, resgatar o que precisa ser feito. Então, gostaria só de fazer esse registro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, então. Está encerrada a nossa reunião. E a assessoria entra em contato com vocês. Obrigado.